Fala galera, tudo bem? Eu sou o Edgar da Let's Go Intercâmbios. Hoje o tema do nosso vídeo é moradia durante o período do seu intercâmbio aqui na Irlanda. Let's go, let's go! Let's go! Para você entrar na Irlanda como estudante, você precisa ter comprovado no mínimo uma semana de acomodação, seja ela através da acomodação estudantil fornecida pela Let's Go ou uma reserva em hotel ou em hostel. Chegando aqui, você vai se instalar na sua acomodação temporária e vai começar a procurar a sua acomodação definitiva. Como que você encontra essa acomodação definitiva? Tem vários grupos no Facebook destinados a pessoas que querem passar as vagas que estão, às vezes as pessoas estão mudando ou retornando para os seus países, um estudante ou alguém que trabalha aqui, porque é muito comum as pessoas dividirem as casas aqui na Irlanda. Então, se você entra nesse grupo no Facebook, tem lá, estou passando uma vaga, valor de 250 euros por mês, localizada na região central de Dublin, e com essas informações. E você vai entrar em contato diretamente com essa pessoa. A gente vai colocar na descrição aqui os links dos grupos no Facebook onde você pode procurar. Lembrando que, como que funciona essa casa compartilhada? São pessoas que alugam uma casa de 2 dormitórios, que não pode pagar o aluguel da casa toda, então ela divide o aluguel para outras pessoas. Então, geralmente uma casa com 2 dormitórios fica 2 a 3 pessoas no mesmo quarto e divide o aluguel igual para cada pessoa. Lembrando que, quando você faz a pesquisa, é importante você saber o perfil de pessoas que você vai morar, porque quando você entra em contato com a pessoa, ela vai fazer uma entrevista para você. Então, por exemplo, se o pessoal da casa gosta de balada, gosta de zoeira, gosta de festa, e você é uma pessoa tranquila, calma, não vai ter certos conflitos. Então, nessa entrevista, é bom que você pergunte como que é o perfil da casa, como que é o ritmo, em termos de limpeza, em termos de tudo, para que não haja conflito, que você acha uma acomodação que caiba mais ao seu perfil. E também tem outros sites que você pode entrar, que a gente vai colocar na descrição aqui também, que é o Daft.ai e o Rent.ai, que são sites que também pessoas que colocam tanto casas completas, onde você pode alugar diretamente do proprietário ou de uma imobiliária, e alugar a casa toda, onde muitos estudantes eles fazem o quê? Quando eles chegam, eles conhecem alguns amigos que se identificam e alugam um amigo, 5, 6 amigos, alugam uma casa diretamente do proprietário e da imobiliária. O processo de alocação aqui na Irlanda funciona como? Você dá 1 mês de depósito, seria um depósito caução, logo quando você entra, e também juntamente um primeiro mês do seu aluguel. No caso aqui de Dublin, a acomodação, se você vai dividir um quarto, gira em torno aí de 250 a 350 por mês, fora as contas, porque as contas geralmente é eletricidade, água e internet. Então, se você colocar o aluguel mais contas, você vai gastar em torno de 250 a 400 euros por mês. Mas você pode achar também acomodação mais baratas. Depende de onde você quer morar, a região, a localização, a condição da casa. Por exemplo, as casas na região central de Dublin têm um valor mais alto geralmente de aluguel. Por quê? Todo mundo quer morar na região central. No nosso caso, quando a gente chegou aqui, a gente chegou com 2 semanas de hostel compartilhado, mas já desde o Brasil a gente já estava pesquisando nos grupos do Facebook, pessoas passando vagas para casal. No caso, a gente estava procurando uma vaga para casal, uma vaga que a gente não queria compartilhar. Então a gente estava procurando um estúdio. Estúdio é o quê? Como se fosse a kitnet do Brasil. São pequenos, onde você tem no mesmo ambiente a cozinha, a cama, que seria uma sala, e o banheiro separado. Então, a gente desde o Brasil começou a pesquisar. E fica também a dica.
quanto mais você se prepara para o seu intercâmbio no Brasil, melhor vai ser o seu tempo aqui. Porque no nosso caso, a gente já chegou aqui com uma acomodação praticamente já reservada. Porque a gente pesquisou nos grupos do Facebook, encontramos uma mexicana que estava repassando uma vaga, ficava afastada do centro, e já agendamos, já fizemos Skype com essa mexicana, já fizemos Skype com a família, porque a casa ela funcionava como? Era um estúdio que ficava no quintal de trás de uma família irlandesa, mas ficava afastado do centro, ficava a cerca de 10 quilômetros do centro. Então a gente chegou já na segunda noite do hostel e a gente já foi visitar a casa, já gostamos da família, uma família sensacional, onde já nos recebeu, nos ajudaram em relação com a mudança, nos ajudaram com sempre nos chamavam para tomar café na casa deles, jantar na casa deles, uma família sensacional. Então a gente já chegou já com a acomodação praticamente fechada. Mas, como eu disse, uma acomodação afastada do centro. Então, a gente tinha que pedalar, porque a gente estava na época querendo economizar, então a gente não usava ônibus. A gente comprou a bicicleta e chegava a pedalar 10 quilômetros ida e mais 10 quilômetros para voltar para a nossa casa, da escola a casa, entendeu? Então, esse é o segredo. Quanto antes você se preparar no Brasil, mais fácil vai ser aqui para conseguir a sua acomodação. Então você chegando aqui, vai chegar na sua acomodação temporária e vai começar a pesquisar. Na pesquisa, você tem que fazer o quê? Uma carta de apresentação, falando quem você é, os seus interesses, o que você gosta, e para mandar para as pessoas que você está se aplicando para morar nessas vagas. Se for um brasileiro, faça uma em português, que tem muito brasileiro aqui repassando vaga, e também faça uma em inglês. Por exemplo, um amigo meu, ele fez uma carta de apresentação bem completa em inglês, falando o que ele gosta, o que ele faz, o que ele trabalhou, qual a experiência, qual o perfil dele, e aplicava para as vagas no Daft do Araí. Porque o Daft, ele é um site onde todo mundo aplica para vagas ali. Então o que acontece? A concorrência é muito grande. Então se você escreve um e-mail qualquer, a pessoa vai ler, é só mais um mandando. Agora se você faz um perfil mostrando quem você é, o que você faz, você tem mais chances de ser chamado para uma entrevista. Na entrevista, seja sincero, fala o que você gosta, o que você faz, você tem que realmente tentar se vender, mas não falando mentiras. Porque, lembrando que você vai ter que dividir a casa com esse pessoal que está fazendo a entrevista. Então você fala assim, você entra numa casa, o pessoal tranquilo, calmo, e você é uma pessoa que gosta de balada, curtir e tudo mais, e você fala, não, sou uma pessoa calma, tranquila, só para conseguir a acomodação. Isso não é bacana. Então seja sincero e tente achar uma acomodação mais voltada no seu perfil. Sendo sincero, nessa sua primeira semana que você vai chegar aqui procurando acomodação, você vai andar muito. Então traga do Brasil um tênis confortável, porque nessa primeira semana você vai andar demais, fazendo entrevistas, procurando casa. É um momento assim bem agitado para o intercambista, porque ele tem uma semana ou 2 semanas de acomodação temporária e nessas 2 semanas vai ter que achar uma acomodação. Então, essas primeiras semanas aí do intercâmbio, até você achar uma casa para você ficar tranquilo, é complicado. Mas, passando essa fase, tudo fica mais tranquilo. Por quê? No nosso caso, a gente precisava de uma acomodação, já chegou, já fechou com aquela família mais afastada do centro, mas depois de 1 mês e meio morando lá, estava muito difícil a locomoção, de pedalar todo dia 10 quilômetros e tudo mais, então a gente resolveu mudar para o centro. Então a gente conversou com essa família, assim, está muito complicado, está muito difícil pedalar, e a gente repassou essa vaga para um outro casal e encontramos um outro estúdio no centro. Então, quando você chega na Irlanda, você tem essa possibilidade de procurar uma casa
ficar lá 1 ou 2 meses. Você não precisa ficar nessa casa no período todo, os 18 meses do seu intercâmbio. Não, você precisa de um lugar para se instalar no começo do seu intercâmbio. Depois, você se instalou, já tem conhecimento, já tem contatos, conheceu muita gente, você pode procurar uma outra vaga, mudar e repassar a vaga de acomodação que você tinha. Então, é um processo bem simples. Por exemplo, no nosso caso, no nosso primeiro ano de intercâmbio, a gente chegou a morar em 5 locais. Por quê? A gente já estava morando afastado do centro, viemos para o centro num estúdio pequeno, mas a gente não gostou, encontrou outro, foi para outro, não gostou, encontrou outro, e assim vai. Então você é livre para procurar a sua acomodação e ficar o tempo que você achar necessário, entendeu? Você não precisa ficar numa acomodação, numa casa que você não bate as mesmas ideias com as pessoas que moram ali, está criando conflito. Não, você não é obrigado. Repassa essa vaga e procura uma outra. A oferta de vagas aqui em Dublin, no caso, é bem vasta. Mas lembrando que na região central é bem mais disputado. Minha dica é o quê? Pegue uma vaga mais afastada do centro. Por exemplo, um casal de amigo nosso. Eles moravam cerca de uns 45 minutos do centro, de ônibus. Mas era uma casa que eles pagavam, uma vaga de casal, 360 euros por mês. E era uma casa imensa, super confortável, tudo novo na cozinha. Tinha um quintal bem grande que a gente fazia churrasco ali. Então é um ambiente bem melhor para você viver, apesar do que é afastado do centro. Mas aqui também você tem o direito, através do seu cartão de estudante, do transporte, a fazer um período mensal você pode usar ilimitadamente por 30 dias o transporte público no ônibus. Então você paga cerca de 110 euros por mês e você tem 30 dias para usar o transporte público ilimitado. Então pense, nesse caso do nosso amigo, eles pagavam 360 euros de acomodação para casal e cada um pagava 110 por mês no cartão do transporte público. Então ficava aí termos aí de uns 600 euros, mas eles moravam muito bem, podiam usar o ônibus para baixo e para cima quando eles quisessem e essa era a vantagem, entendeu? Então fica a dica. Hoje a gente mora cerca de uns 20 minutos do centro de bicicleta. Então numa casa bem bacana, bem espaçosa e também a gente usa aqui a bicicleta como um meio de locomoção. Também fica outra dica. Se você pega uma casa mais afastada aí, onde você tem um conforto maior, pega uma bicicleta. A bicicleta aqui é um meio de transporte bem difundido. Tanto o estudante como o irlandês, é bem seguro. A maioria das vias tem ciclofaixa para você andar. Os motoristas respeitam bastante o ciclista. Então fica a dica também. Então, assim que funciona o processo de moradia, procura aqui na Irlanda. Lembrando que eu vou deixar na descrição aqui o site de todos os grupos no Facebook, também o Daft, o Rent da Areia, onde você pode pesquisar, e também o link de um guia que a gente fez explicando mais completo como que pesquisa, onde que encontra, como que você deve fazer, um guia bem completo que a gente fez e para ajudar os intercambistas para o quê? Se preparar o máximo possível ainda no Brasil para chegar aqui não ter esse período de tempo de adaptação. Porque se você chega aqui e já não sabe onde procurar casa, não sabe onde encontrar, como agir, o seu período de adaptação, que lembrando, você tem 1 ou 2 semanas para encontrar essa casa, vai ser bem complicado. Agora, se você já se prepara do Brasil, já faz uma carta de apresentação, já começa um mês antes de embarcar, pesquisar a casa, verificar, falar assim, eu vou chegar tal dia, a gente já pode marcar uma entrevista. O seu
período de intercâmbio vai ser muito mais produtivo. Por isso que a gente fez esse guia aqui, para você se preparar o máximo possível antes de você fazer o seu intercâmbio, para que você tenha uma experiência de intercâmbio de sucesso. Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Qualquer dúvida que você tiver sobre moradia, acomodação, intercâmbio, você pode fazer aqui nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar nas redes sociais. E nos acompanhe aí na página da Let's Go, no Snapchat, que também a gente vai colocar aqui a descrição do nosso Snapchat. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!